Fala galera, tranquilidade? Vamos dar continuidade à parte 2 do livro Tao Te Ching. Se você ainda não viu, corre lá para assistir a primeira parte. Vamos falar de governos, comportamento humano, liderança e guerras. Bora terminar essa resenha. Vamos começar pela origem das coisas. A partir do movimento do Tao, cria-se uma energia, o Qi, que é dividida em dois, o Yin e Yang. Quando essas forças opostas se misturam, um estado de harmonia surge, e deste estado surge a matéria, representada pela metáfora das 1000 coisas. Essas forças opostas podem representar diferentes sentidos para cada situação, e tudo que existe contém ambas as forças. Falando sobre o comportamento humano, diferentes dessas forças opostas são os conceitos opostos pelos homens para realizar juízos de valor. Esses conceitos apenas surgem através da comparação, e são todos relativos. Assim, o que é alto perto do que é baixo perde seu sentido quando algo muito maior é colocado ao lado. Uma boa ação pode ser vista como má, se vista de outra perspectiva. Frente e trás dependem de como é feita a comparação. É tolice acreditar que qualquer julgamento de valor irá durar para sempre. Por isso, o sábio não se deixa levar por esses conceitos opostos. A filosofia resiliente de Lao Tse nos mostra que ser flexível é sobreviver aos bons e maus tempos. Assim, veremos que a suavidade sempre supera a dureza. Um galho novo ou grama sobreviverá ao vento forte, enquanto uma árvore forte e rígida irá quebrar. Todos os seres vivos são suaves quando nascem e duros quando morrem. Quando chega a velhice, o dente, que é a nossa parte mais dura, se vai, enquanto a língua mais mole permanece. A filosofia do Tao nos mostra que a bravura dos suaves é benéfica e a ousadia dos duros traz prejuízos. Você já ouviu falar que menos é mais? Os excessos devem sempre ser evitados, porque quando algo começa a transbordar, a consequência é sempre a queda. Notamos que o excesso de água será derramado quando atingir a borda, ou que a faca ficará quebradiça se ficarmos afiando excessivamente. Nessa mesma linha, Lao Tse critica o desejo pelo materialismo exagerado, no qual os bens deixam de servir ao homem e passa a ser apenas objeto de inveja perante os demais, trazendo perigos e outras desgraças. A arrogância é vista como um excesso também. O autocontrole para evitar os excessos também se aplica para a busca pelo prazer conduzida pelos sentidos. Saber contentar-se na busca de ambições, servindo-se apenas do que é necessário, evita-se os desastres. O ideal é viver em harmonia entre o espírito e corpo. A mente tranquila e pacífica é obscurecida por desejos nocivos. Assim, no caso de decadência, deve-se trazer a mente de volta ao equilíbrio. Você acha que os conceitos e ideias sobre liderança é algo novo? Na época de Lao Tse, os exemplos de liderança se aplicavam em poucos casos, como os de generais ou monarcas, mas seu pensamento ainda é atual e podemos trazer para os diversos casos de liderança existentes hoje em dia. Para ser um bom líder, deve-se exercer sua influência sem favoritismo ou autointeresse, preservar um bom relacionamento com os colaboradores, sendo modesto e valorizando o bem-estar dos mesmos. O líder, assim como o sábio, deve ser livre de preconceitos, aberto à opinião de todos e não definir padrões de bem ou mal, baseados unicamente nos seus valores subjetivos. Parece raro de se ver na prática, ainda hoje, essas ideias, não é mesmo? Após um grande período de guerras, a sociedade conseguiu se recuperar, e os imperadores seguiram os princípios de Lao Tse para que seu governo fosse próspero. O governo deve apenas servir à necessidade da população. O governante não deve ser tratado como autoridade ou figura especial, apenas um servidor. Ele deve ser comparado ao mar em uma posição de humildade, colocando o bem-estar da população acima do interesse pessoal. O mar é senhor de todos os rios, apenas devido à sua posição inferior, assim todos podem convergir até ele. Você pode me perguntar, como podemos identificar a qualidade de um governo? Segundo Lao Tse, os governos são divididos em 4 níveis. O primeiro é discreto, que valoriza a liberdade individual das pessoas.
com o mínimo de intervenção para que as pessoas possam conduzir suas vidas. O nível 2, abaixo, já é caracterizado por um governo que se utiliza de princípios morais e religiosos para governar, mesmo que seja com benevolência. O terceiro nível, bem inferior, é controlador, utilizando-se dos mecanismos políticos e excessivas punições e intervenções. O pior nível é caracterizado pelo poder absoluto, que se utiliza de demonstrações de força e abuso. Ficou complicado? Vamos resumir. Quanto mais duras forem as leis, mais elas serão quebradas e fraudes aparecerão. Quanto maior a interferência do governo nas atividades humanas, mais pobre o povo será. Quanto maior for o poder do governo, mais turbulenta será a nação. O governo é como o pulmão para nós. Quando ele funciona bem, não o reparamos, mas se sentirmos demais sua presença, é porque alguma coisa já está errada. Para entender como a população é prejudicada com as intervenções, Lao Tse dá o exemplo da fritura de um peixe pequeno. Se mexermos demais, ele se despedaça. Como último assunto, vamos falar de guerras. A filosofia defende um estilo pacífico, mas quando a criação de um exército é inevitável, este deve ser feito. Logo que o resultado seja alcançado, é hora de parar, pois não existem vencedores. Aqueles que se dizem vencedores estão gostando de matar, e as mortes devem ser tratadas com tristeza sincera. Chegamos ao final de mais um vídeo. Obrigado se você chegou até aqui. Deixe seu comentário se você tem algo a acrescentar e até mais.